dia para você que está ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara ao vivo. Como você está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto. Olha, nosso assunto do programa é consumo de suplementos alimentares e vitaminas. Você utiliza algum tipo de suplemento no seu dia a dia, seja para melhorar o desempenho físico, atravessar fases, como a menopausa, buscar longevidade ou até complementar tratamentos? Pois é. Até que ponto a suplementação ela é necessária para todo mundo? E quais os riscos de tomar vitaminas por conta própria, podendo causar casos graves de hipervitaminose? Você conhece essa palavra, sabe o que significa? Então, todo mundo fala, vitamina é sempre bom, né? Se não faz bem, também mal não faz. Será que é assim? Manda pra gente a sua dúvida. Vamos conversar sobre suplementos em excesso. Nós já estamos aqui com os nossos doutores no estúdio, daqui a pouquinho vamos apresentá-los. Enquanto isso, fala pra gente, o que você tem aí no seu armário? Me conta. Você tem o quê? Vitamina B, B12, coenzima Q10, o que mais? Whey protein, tem mais o quê? Então, dá uma olhadinha nesse combo. Quem foi que orientou você a tomar tudo isso? E aí, para que serve cada um desses suplementos, né? Eu sei, eu também tenho, também tomo, mas a gente precisa de orientação, porque nem tudo que está disponível é bom, porque cada um tem um organismo diferente. Então, conversa com a gente, manda sua dúvida, a sua experiência de repente. E não estamos demonizando nem as vitaminas, nem os suplementos. Estão aí e são ótimos, mas a gente precisa mediar a forma com que a gente ingere esses produtos, esses suplementos no nosso dia a dia. Combinado? WhatsApp na tela para você, 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza informações e daqui a pouquinho já apresentaremos os nossos convidados do programa de hoje. Muito bem, vamos com informação para você. Olha só, vamos lá, TP, a Conveste, a Comissão Permanente para o Vestibular da Unicamp, abriu ontem, segunda-feira, as inscrições para o vestibular em segredo, voltado a professores do ensino médio e fundamental 2. O evento será realizado online em 12 de setembro, com oficinas sobre as diferentes provas de vestibular da Unicamp. As inscrições vão até às 17 horas, às 5 horas, do dia 18 de agosto, exclusivamente pelo site da Conveste. Inscrições e informações, você pode ligar, tá? E acessar lá o site da Conveste para você ter mais informações, tá? São 810 vagas para professores, coordenadores e estudantes de graduação e pós-graduação. Essas oficinas, elas terão duração de cerca de 3 horas e vão abordar objetivos das provas, critérios de correção, análise de questões em algumas disciplinas e também a elaboração dos exames. Lembrando, inscrições até o dia 18 de agosto, às 5 da tarde, exclusivamente pelo site da Conveste, mas você pode ligar para mais informações. E agora você que circula pelo trânsito de Campinas vai encontrar mudanças na Rua 3 de Maio. A Prefeitura iniciou a troca das placas de cimento por piso intertravado no principal corredor comercial da região, região central. A obra terá cerca de 800 metros e será realizada por etapas. A primeira, com 550 metros, vai da Estação Cultura até a Rua Ernesto Kuman. O trabalho será feito em 2 quarteirões por vez, com previsão de conclusão aí em 3 meses. A área está sinalizada com cones, placas e fitas para garantir a segurança de pedestres. Então, você que circula ali pela 3 de Maio, na região central de Campinas, preste muita atenção, apesar de sinalização, você vai encontrar ali intercorrências durante o trajeto, então é importante redobrar a atenção. Previsão do tempo chegando para hoje, vamos ver como fica a nossa terça-feira aqui na metrópole. Vamos lá, sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado, mínima 14, máxima 21, bem fresquinho, bem gostoso, mas não podemos nos esquecer de nos hidratar, garrafinha cheia, bora que bora, para mais um dia abençoado para a gente. Agora sim, voltamos ao nosso tema central, porque o mercado brasileiro de suplementos alimentares vive um momento de forte expansão. Tem o levantamento do Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa,
que mostra que 82% das pessoas pretendem continuar usando suplementos nos próximos 6 meses. O perfil do consumidor também mudou, viu? A busca deixou de ser exclusiva dos atletas e passou a atingir pessoas de diferentes idades em busca da qualidade de vida, suporte para treino, envelhecimento, auxílio em fases da vida, como nós falamos no início do programa, né? Menopausa e alguns tratamentos específicos. Mas suplementação é indicada para todos? E quando o excesso pode se transformar em risco? Bom, a gente precisa entender, né? Então, para a gente discutir esse tema e esclarecer algumas dúvidas de quem está em casa, e nossa também aqui, recebemos no estúdio o médico nutrólogo Vantuilde Trindade. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Rúbia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Para completar a nossa dupla do programa de hoje, a médica nutróloga Laís Paiva. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Muito bom dia, Rúbia. Bom dia a todos que estão em casa. Vai ser um prazer aí contribuir com todos nesse tema tão atual, né? Exatamente. Você pode ver que nós estamos aqui bem respaldados, né, pelos dois doutores e que entendem de nutrologia. A gente precisa entender também um pouquinho do que está acontecendo, porque segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais, 59% da população brasileira adulta consome algum tipo de suplemento regularmente. O dado chama atenção porque parte desse consumo acontece sem avaliação médica ou nutricional. Doutor, é Vantuilde o seu nome? Exato. Então tá certo. Perfeito. Acertei, gente. Olha aí, doutor Vantuilde. Vamos lá. Os dados mostram que o consumo de suplementos deixou de ser um hábito restrito aos atletas. Então passou a fazer parte da nossa rotina, né? Como que a nutrologia avalia esse crescimento, doutor? E quais fatores explicam esse movimento, né? Saiu da área específica e veio para a população, né? Tá todo mundo querendo suplemento porque vai fazer bem, mas bem para quê? Exatamente, né? A nutrologia é uma ciência, né? Uma especialidade médica, mais de 40 anos, que estuda a relação dos alimentos com as possíveis doenças, né? E também prevenção delas. Existe realmente o que você falou, né, esse crescente consumo e procura por suplementos, né? Antigamente a gente via isso muito mais para atleta amador e profissional. Hoje em dia, cada vez mais crianças, adolescentes, puérperas, pacientes idosos procurando isso, né? Muito também por conta das redes sociais, né? Sim. Do engajamento que as redes sociais geram e propagam, né, para esse tipo de público. Então a gente está vendo bastante essa procura e também até de certa forma um pouco desenfreada, eu diria, e causa um pouco de temor, nós ali, profissionais que já pegamos os pacientes com receitas extensas de suplementos, muitas vezes os exames normais, pacientes sem nenhum sintoma clínico, suplementando de forma ali abusiva. Então a gente tem que dar uma freada, corrigir alguns padrões e falar também muito sobre a alimentação, né? Sobre a qualidade da alimentação, isso é o mais importante. Exatamente, porque às vezes a gente esquece que nos alimentando, nós estamos nutrindo o nosso corpo, né? E a gente encontra vitaminas que a gente compra lá no lugar que tem vitaminas lá para todo mundo comprar, nos nossos alimentos, né? Frutas, verduras, legumes, mas para isso a gente precisa entender. E é por conta desse movimento, né, do entendimento que a gente traz aqui em debate o tema do programa de hoje. É interessante a gente observar que a busca da suplementação está cada vez mais associada ao envelhecimento saudável, também à disposição física e o fortalecimento da imunidade. Mas será que toda essa demanda corresponde às necessidades reais do organismo? O doutor falou aqui que às vezes pega alguns exames de pessoas que estão saudáveis e nem precisariam dessa suplementação, mas por conta aí da influência estão se suplementando, né? Agora eu pergunto para a doutora Laís, em quais momentos da vida da mulher, principalmente, né? Tem a gestação, tem o puerpério, tem a menopausa, tem essa questão da prevenção da osteoporose. A suplementação, ela vai deixar de ser opcional e tornar parte importante do tratamento. Por quê, doutora? Porque a mulher, ela tem mais tendência a suplementar e também suplementar sem a avaliação e o acompanhamento médico. A rede social vem reforçando isso cada vez mais. Só que tem fases da vida que a mulher ela vai precisar realmente dessa suplementação, não é? Sim, com certeza. Inclusive, eu recentemente passei, né, por essa
essa fase que é a gestação. Uhum. Então, você falou muito bem de momentos importantes onde a suplementação ela deixa de ser uma opção e ela é uma necessidade, né? O momento pré-concepção, né? O momento da gestação, o momento da menopausa. A gente sabe, trazendo a menopausa que está aí muito falada recentemente, não é? Porque antes nós não tínhamos a possibilidade aí tão clara da reposição hormonal. Toda a suplementação estratégica, não é, para a mulher, ela vem como realmente uma prevenção da osteoporose, a melhora da qualidade de vida, da energia, a suplementação de vitaminas importantes dessa fase também. Agora, entendendo que nós nunca vamos suplementar aquilo que já está em níveis ótimos. Uhum. Então, é muito importante uma avaliação médica, né, individualizada, solicitar os exames laboratoriais para que a gente entenda essa mulher precisa e do que ela precisa, porque geralmente precisa de alguma coisa sim. Sim, mas a gente precisa principalmente do exame laboratorial. Nós precisamos do acompanhamento médico. Embora esses suplementos estejam cada vez mais presentes na rotina dos brasileiros, é tão fácil comprar isso. Especialistas lembram que a necessidade da reposição, assim como disseram nossos doutores, depende de fatores individuais: alimentação, condição de saúde, histórico clínico e exames laboratoriais. Doutor, o consumo sem orientação pode levar à chamada hipervitaminose. Olha só esse nome, gente. Quais são os principais sinais de alerta, né, que o excesso de vitaminas pode causar no organismo? Confesso para o doutor que nas pesquisas, para me orientar para conversar com vocês, eu encontrei essa hipervitaminose. Olhando assim, falei, nossa, mas a gente significa o quê? É muita vitamina no corpo e o corpo é em um turbilhão por conta dessas vitaminas. É isso mesmo que acontece? Tem gente que fala assim, vitamina é bom. Se não fizer bem, mal, não faz. Uhum. Isso não se aplica, né? Não se aplica de maneira alguma. Eu costumo dizer para os pacientes que a virtude está no equilíbrio, Uhum. não é? Então, quando a gente pega um paciente com excesso de vitamina, muitas vezes, Rúbia, ele ainda não tem sinais e sintomas clássicos de uma provável intoxicação por uma vitamina. Olha isso. E muitas vezes eles vão parar num pronto-socorro e é um diagnóstico super difícil, porque às vezes pensam em outras causas cardíacas, renais, hepatológicas do fígado. Só que quando vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, tem lá um excesso de uma vitamina que foi consumido a longo prazo e em doses assim maiores, né, cavalares, que a gente costuma dizer. Isso é importante, não é raro, mas também não é tão incomum que o paciente que vá procurar um médico especialista ou nutricionista, ouvi falar que a vitamina D tem que estar entre 60 e 100, Sim. entre 40, porque aqui no valor de referência do exame está o valor de 30. Mas espera lá, você toma sol, você se expõe à luz solar, você consome outros tipos de alimentos que têm um pouco de vitamina D, lácteos, esse tipo de coisa. Vamos repor? Vamos repor. Você está com um sinal ali que precisa repor, por exemplo, uma queda de cabelo, está com o sistema imune um pouquinho ruim, tendo ali alguns problemas de gripe, eventualmente. Vamos repor, mas vamos deixar num valor ok, vamos deixar num valor ali entre 50 e 60, entre 50 e 70, para você não causar essa hipervitaminose, né? Eu dei aqui o exemplo da vitamina D, Sim. mas isso se aplica a todas as outras também. Muito interessante. Agora, doutora Laís, quando a gente fala de vitamina e dessa hipervitaminose, me vem a imagem das pessoas que estão buscando aquele tipo de tratamento de vitamina que você vai lá e aplica no braço lá e fica tomando como se fosse soro, né? Eu não entendo muito como é que funciona isso, mas me veio essa imagem que foram vídeos que eu vi na internet buscando informações para o nosso programa. Como é que funciona isso? Realmente essas vitaminas que a gente toma lá, igual como se fosse soro, você deita lá e toma lá um pacotinho de vitamina B12. Gente do céu! Explica isso, doutor. Isso funciona? Faz mal? Isso é aprovado? Tem uma pesquisa que comprove isso, a eficácia desse tratamento? Não é prática comum, tá? A realização dessa reposição de vitaminas por via injetável, porque é uma forma muito mais simples e prática, não é?
o uso por via oral. Sim. Mas a gente tem alguns pacientes, por exemplo, o paciente que fez uma bariátrica. Ah, sim, perfeito. Esse paciente ele já não vai ter uma absorção boa da vitamina B12, da vitamina D. São vitaminas que precisam da parte intestinal ali íntegra para realizar essa absorção. Então, nesses casos, a gente recomenda, sim, em consultório, a reposição da vitamina B12 por via injetável, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente olha, hoje se fala muito em soroterapia. Sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a propagação desse termo, porque o que tem nesse soro? Lá no consultório nós fazemos, né? Mas a gente faz o ferro injetável quando há necessidade, um caso de anemia, que não é uma reposição adequada por via oral. Sim. A gente faz a reposição da vitamina D, da B12 de forma injetável também, nesses casos, não é? De paciente que tem dificuldade de absorção mesmo, e a gente identifica isso porque a gente passou via oral e o paciente volta com as mesmas queixas e os exames laboratoriais não melhoram. Mas a gente precisa ter muito cuidado para não banalizar o uso do soro, né? O soro, ele não resolve tudo. A gente vê no TikTok, tô tomando aqui sorinho da imunidade. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado. Aquilo que está deficiente pode ajudar, mas não é uma regra e não é para todo mundo. E a gente precisa sempre de uma avaliação médica muito detalhada para poder indicar. Perfeito, perfeito. Por que eu toquei nesse assunto, né, desses injetáveis? Porque a gente vê, a doutora muito bem pontuou aqui que sim, que essa prática, né, ela existe, mas são pessoas que têm alguma deficiência e essa deficiência, ela está sendo avaliada, cuidada por esses profissionais, né? Não assim, você levantou e está indisposta, daí você fala assim, eu acho que eu vou lá tomar um sorinho lá, né, para poder ficar bem. Não, gente, não pode. E tem que lembrar que precisa ser com acompanhamento médico, porque as influências, né, os influenciadores digitais, as propagandas, recomendações informais, acabam mudando o nosso jeito de pensar e a gente acaba comprando suplemento por conta própria, né? E tem riscos essa automedicação nutricional. Por mais que seja suplemento, doutor, é uma automedicação que a gente está fazendo, né? Imagina misturar lá vitamina B, E, zinco, magnésio, potássio, creatina, whey protein, para eu ficar disposto no dia. Poxa vida, o nosso organismo ele vai responder de alguma forma. E o nosso fígado também, como é que fica nesse processo? Perfeito, o nosso corpo é uma máquina perfeita, ele não vai absorver tudo completamente, 100%, isso não existe, é impossível, né? Até os alimentos a gente não vai absorver tudo, exato, 100%, então a gente tem que ter critério para poder indicar a dosagem, a posologia, qual vai ser a forma que o paciente, por quanto tempo ele vai tomar essa vitamina, né? Então a gente vê até alguns pacientes que compram pela internet, em sites assim que a gente tem até um pouco de receio, ou então trazem de fora doses muito altas, né? Por exemplo, o Brasil tem uma legislação muito específica para melatonina, para o sono, uma quantidade adequada de melatonina. Fora do Brasil, principalmente quem traz dos Estados Unidos, a dose é muito maior, e eles usam essa quantidade, né? E às vezes isso reverbera na saúde como um todo, né? Eu tenho aquela sensação de ressaca, mas você já experimentou fazer a dose com acompanhamento, uma dose menor, para que você não tenha ali uma possibilidade de intoxicação, né? Então isso é bem importante. E às vezes a gente pega ali pacientes que têm enzimas hepáticas aumentadas pelo excesso também de vitaminas, onde elas poderiam estar sendo feitas com mais cautela. Exatamente. E a gente sabe também que hoje tem muitas empresas, não é? Como você mesmo falou. E será que realmente tudo aquilo que está no rótulo, diante dessa expansão acentuada nesse momento, é muito comum a gente ver marcas novas e influenciadores fazendo propagandas, né? Mas assim, a fiscalização em cima daquilo que realmente está sendo vendido, é muito importante a gente ter certeza daquilo que a gente coloca dentro do nosso organismo, né? Então, fazer uma pesquisa se a marca que você usa realmente é uma marca que entrega aquilo que fala na rotulagem, né? Porque às vezes os sintomas vêm e eles não sabem o porquê e aquilo que está sendo entregue no suplemento, na verdade, não está sendo dosado direito, é mais ou menos, não é? E complementando o que a doutora falou, Rúbia, essa questão das marcas, é importante que a pessoa que não tem um conhecimento aprofundado disso,
procure a indicação do profissional, né? Seja de um nutricionista, de um médico, um endócrino, nutrólogo, para que ela possa comprar com assertividade. Eu sempre dou 2 dicas para o paciente. Ou compre em loja física, Sim. ou você compre na loja do próprio fabricante. Procure evitar ao máximo comprar em marketplace, porque a gente não tem ainda uma fiscalização tão forte no Brasil para que aquele produto que você esteja comprando seja realmente aquele produto, né, efetivamente. Eu já vi reportagem de paciente usando ômega 3 que, na verdade, tinha óleo de girassol ali dentro do ômega, né? Tem reportagem sobre isso, ou seja, era clandestino. Então, assim, não vale a pena correr esse risco. Procura uma indicação que vai dar tudo certo. Então, né, a gente acaba indo pela empolgação, né? E aí abre esses marketplaces e tem tanta vitamina. E o algoritmo ajuda a gente também, né? Para variar. Você começa lá, você aperta no negocinho de vitamina, aparece vitamina, sua cabeça fica só vitamina, né? Só suplementos. E aí você acaba comprando, mas comprando de onde, né? E se realmente tem dentro daquela cápsula aquilo que está escrito, ou aliás, aquilo que está escrito, quem escreveu sabe o que está escrevendo, né? Porque precisa de muito estudo, precisa de muito embasamento. Vitamina não é assim, mas a gente acaba entendendo o que é por conta dessa banalização do uso das vitaminas e também dos suplementos. E quando a gente fala em suplementos, doutora, creatina, whey protein, pré-treino, né? Essas substâncias que estão sendo utilizadas antes só por atletas, agora para o pessoal que faz academia diariamente, o pessoal que vai 2 vezes por semana, o pessoal que não vai para academia, tem gente que substitui uma refeição do dia por um whey, né? Gostaria que a doutora falasse sobre essa suplementação desses produtos e se realmente a gente pode substituir uma refeição por, de repente, um whey protein. Eu falo que nunca substituir vai ser a solução. Principalmente porque em uma alimentação, não é, a gente busca ter um equilíbrio ali dos macronutrientes, dos micronutrientes, da fibra. E em whey protein, a gente vai encontrar o quê? Uma possibilidade de atingir uma meta proteica que às vezes a gente tem dificuldade de alcançar pela correria do dia a dia. Sim. Então, o trabalho da paciente não tem muita rotina, então, ok, em algum momento do dia, leva um whey protein, você já sabe que aquilo ali é muito prático, muito fácil, trabalha na rua, ou às vezes não tem um lugar para condicionar, não é um alimento mesmo ali no escritório. Então a gente usa como estratégias de atingir a meta de proteína, que é algo muito importante, que vai acelerar o metabolismo, que vai proporcionar aí o ganho de massa muscular e não só para atletas, né? Mas de forma geral, se você consegue atingir essa meta de proteína na alimentação natural, você não precisa suplementar com whey protein. Então, a base alimentar é o segredo, né? Se a gente realmente suplementa e não substitui, o whey ele entra como uma boa estratégia. Agora, as pessoas que substituem a alimentação pelo whey protein, não vai ser uma boa estratégia, o intestino não vai funcionar, vai ter desbiose e logo, logo a gente vai ver as consequências disso, né? A longo prazo na saúde. É verdade, a gente precisa se atentar muito com essa questão, porque virou moda a suplementação. Vamos lá atrás agora, né? Suplementação, vamos colocar uma conexão com as canetas emagrecedoras. E aí, doutor, me conta, muita gente suplementando mais ainda de forma indiscriminada pelo uso das canetas. Exatamente, né? Porque o grau de saciedade, de inibição do apetite que essas canetas trazem é algo, assim, extremamente forte, né? E aí a pessoa acaba colocando suplementos como forma complementar na alimentação. Muitas vezes até pelo que a doutora falou, pela correria mesmo. Sim. Não consegue preparar ali uma fonte alimentar, uma dieta pesada, organizada, com proteína, carboidrato e gordura numa forma adequada e acaba ali usando o suplemento. Ou um shake, ou um whey protein, ou um colágeno, que pode ser muito interessante, mas tem que ser extremamente individualizado. Eu acho que a organização junto com... Eu brinco aqui no consultório, eu sou um especialista em Tetris. Sabe aquele joguinho de montar peça? Eu pego a agenda do paciente, eu começo pela noite. Eu falo assim, vamos começar pela noite, não pelo dia. Que horas que você vai dormir? Que horas que você acorda? Que horas que você pode treinar?
não precisa treinar 5 vezes por semana, vamos começar com 2 dias, vamos começar com 3 dias, e aí nesse Tetris a gente encaixa um suplemento se for necessário, se for adequado, e numa quantidade ok. A creatina é um suplemento que eu gosto bastante, ela é nível 1A de evidência, ela está no topo da cadeia do que mais tem de evidência. Mas mesmo ela estando no topo da cadeia, a creatina não é para todo mundo. Exato. Quem está no processo de emagrecimento usando caneta emagrecedora, às vezes colocando creatina, vai dificultar um pouco o processo de emagrecimento, porque ela puxa água para o músculo. Então a gente também tem que adequar a quantidade, né? E às vezes a gente vê as pessoas usando ali 10, 20 gramas de creatina, fazendo dose de saturação, que a gente fala, por um período, e isso também pode ter um impacto renal. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também, né? Já que a própria caneta emagrecedora, dependendo de como a pessoa esteja de saúde, pode também ter impacto pancreático, impacto no fígado. Elas são muito seguras, tá, Rúbia? Sim. Mas tem que fazer com bastante cautela, com a prescrição bem organizada e com supervisão. Ah, verdade, supervisão, né, doutora? Porque assim, que bom, né, que tem as canetas. Eu sou super fã das canetas porque tem pessoas que lidaram com obesidade a vida toda e hoje tem um medicamento que vai livrar elas da cirurgia bariátrica e vai dar para ela uma melhor qualidade de vida. Mas isso, gente, com orientação médica, doutora. E tem pacientes que eu recebo no consultório que falam assim, que chegam às vezes, né, fazendo uso das canetas por conta própria. Olha aí. E resolvem mudar ali a rota, recalcular a rota. E quando elas começam a fazer o uso com a gente, né, com a nossa supervisão, elas entendem que não é para ficar sem comer. Isso. Porque muitas vezes elas buscam ficar, mas doutora, eu estou tendo fome. Eu falo, fome é fisiológico. É preciso ter fome, porque se você não tiver fome, você não vai comer o dia inteiro, e a hora que a gente parar o uso da caneta, você vai reganhar tudo, porque um organismo que não está consumindo, ele aprende a poupar tudo que puder. Na hora que ela voltar a comer 1000 calorias para o corpo dela, vai ter uma potencialização ali de ganho de peso. Então, é muito boa, é muito interessante, tira, assim, eu falo que transformou realmente, não é, a vida das pessoas, principalmente aquelas que buscavam a bariátrica. Eu tenho pacientes que foram como última tentativa e não fizeram bariátrica. Em compensação, também tem umas que fizeram bariátrica e reganharam, e hoje com a caneta ela tem a possibilidade de resgatar, né, a saúde e a autoestima. Então, nunca ficar 100% sem fome, e por isso é tão importante o acompanhamento. Exatamente, porque aí você vai se alimentar bem, você vai fazer a suplementação sim, mas com o acompanhamento, né, dos seus médicos, dos seus doutores, e vai ter uma melhor qualidade de vida. Agora, se a gente falar de caneta, quem usa a caneta de forma indiscriminada, né, compra aí de mercado paralelo, é óbvio que vai comprar suplemento e de mercado paralelo, vai usar de forma indiscriminada. A gente está fazendo algo para o nosso organismo que hoje pode ser que não tenha sentido nenhum, mas vai ter sentido em algum momento, né, doutor? Com certeza. Uma hora a conta chega. Não tem como, né? Esse boleto aí a gente vai pagar uma hora ou outra se a pessoa continuar nessa toada de usar indiscriminadamente. E eu falo para o paciente, né, e a gente pratica, não só fala como praticamos isso no consultório, que a medicação e o suplemento, eles têm que ser efetivos na menor dose possível. Porque se eu conseguir evitar com que esse paciente chegue numa dose muito alta da medicação, mais fácil é para o desmame. E eu colocar o suplemento de forma estratégica também em quantidades menores, por quê? Para ele dar preferência para o alimento, né? Para a carne, para o frango, para os ovos, para o arroz e feijão, tão característico da nossa cultura. O Brasil é um país do agro, nossa riqueza alimentar é absurda, então a gente tem muita coisa legal, a gente pode colocar até de forma de substituição para os pacientes. E o trabalho em conjunto, lá no consultório a gente faz isso, com o nutricionista, é extremamente importante. Né? Muitas vezes também a gente associa até com o psicólogo, quando a gente encontra um paciente com transtorno de compulsão. Né? Esse trabalho multidisciplinar, eu sempre vou ser um defensor,
né? Antes de fazer medicina eu fui enfermeiro, então eu acho extremamente salutar para o paciente no médio e longo prazo. Muito bem. Agora, o doutor falou em desmame, né? Eu vou puxar para a doutora agora. Tem gente que acha que a vitamina, você começa, vamos suplementar com B12, vitamina D, e eu vou ter que tomar isso aí pro resto da vida, porque me faz bem. Então, tem um desmame, tem um tempo determinado. Claro que cada organismo é um organismo, mas não que eu comece a tomar B12 hoje e eu vou ter que tomar B12 aí para uns 20 anos de B12. Isso não existe, doutora? Alguns pacientes, sim, eles se beneficiam do uso regular, né, da vitamina. Como eu falei, os pós-bariátricos. Sim. Mas, de forma geral, a gente faz por um tempo determinado aí, faz 3 meses, reavalia os exames laboratoriais, entende se já está na dose ideal e sempre lembrando que a gente vai tentar voltar, não é, a necessidade dessa vitamina para o alimento. Então, às vezes, o paciente realmente conseguiu trazer uma nova alimentação, uma nova relação com o alimento. A gente melhorou a desbiose dele, porque, mais uma vez, a desbiose é uma desregulação do intestino. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, eu falo a importância de um intestino funcionante para que a gente consiga emagrecer. Às vezes, intestino que não funciona, além de não absorver vitaminas, o paciente pode ter depressão, pode ter ansiedade. Então, a gente precisa sempre manter esse equilíbrio, não é? Voltando o paciente para uma saúde regular. E aí, quando ele está numa saúde regular, a gente entende que ele não vai precisar dessa suplementação de forma regular. Muito bem. A gente falando aqui de suplementação, né? Então, nós falamos aí dos suplementos, alguns suplementos, né? Que a gente encontra nas academias, né? A whey, a creatina, o pré-treino. Falamos também de suplementação de vitaminas, né? E eu queria tocar num ponto bem interessante, doutor, porque é algo que a gente vê também isso e que está disponível, que são os chamados suplementos herbais, né? Chás, gente, ou então fórmulas manipuladas à base de ervas. Doutor, sem comprovação científica, alguns, né? E isso pode trazer o quê? E se realmente funciona? Daí você imagina, vamos misturar os suplementos lá da academia, mais as vitaminas, mais os suplementos herbais, que são os chás, né? Que a gente encontra aí muito facilmente no mercado. Sim, existem em torno, Rúbia, de 70 herbais validados pela Anvisa, tá? Aproximadamente 70. Só isso? Só isso, Uau. validado com comprovação científica, né? Então, assim, o problema dos chás no excesso, ele pode sim levar ao emagrecimento, mas não é um emagrecimento que a gente considera saudável, com manutenção da massa magra, com massa muscular boa, levar o paciente a quadros de hipotensão, ou seja, diminuir a pressão arterial, porque aumenta muito o fluxo de urina. O paciente urina muito, alguns são muito diuréticos, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode desregular rim, desregular coração, então tem que tomar um pouco de cuidado. Alguns deles são bem interessantes, né? A gente consegue, inclusive, melhorar, igual a doutora Laís falou, a parte de ansiedade, do estresse, porque quando a gente classifica o paciente para usar alguma coisa para emagrecer, a gente utiliza muito dos fenótipos alimentares. É um compulsivo? É um beliscador? É um comedor noturno? É um comedor hedônico que lembra da macarronada da avó, do churrasco que o pai fazia e faz isso com frequência? Isso traça para a gente a linha estratégica do tratamento. Então, o chá, ele acaba sendo ali, os herbais, a terceira ou quarta linha de tratamento complementar. Eles não vão ser as primeiras escolhas médicas que a gente vai fazer. Mas muitas vezes a gente se depara com um paciente que está bem adaptado. Então, às vezes, a gente tem que barganhar um pouquinho, falar, olha só, vamos colocar um pouco de comida, vamos colocar um pouco de whey e treino aqui, regular esse intestino e vamos tentar evitar esse chá ou colocar o mínimo possível para isso não causar um distúrbio aí em você no médio e longo prazo. Então, tem que ter essa cautela também. Eu gosto muito da estratégia do chá para essa fase de inverno. Sim. Então, o paciente ele não gosta de beber água no inverno. Então, em uma quantidade adequada,
a gente usa alguns chás termogênicos, o chá preto, o chá verde, não é? O hibisco, as mulheres amam. E, claro, eles não são chás emagrecedores, longe disso. Mas eles auxiliam aí muito mais nessa meta hídrica, não é? Para esse período frio. Muito bem, até porque no frio, no inverno, a gente esquece de tomar água, né? E a água é fundamental. Vamos lá, doutora Laís. Quando a gente fala de pré-treino, né? Esses produtos que são considerados pré-treinos, e aí alguns que têm muita cafeína, e aí pessoas que tomam doses altíssimas de vitamina C também, para poder, né, deixar o corpo imune, né, e tal. Quais são os principais pontos que a gente deve se atentar quando a gente fala dos pré-treinos, das cafeínas e de todo esse suplemento que a maioria das pessoas que fazem academia hoje estão utilizando? É muito importante, né, antes de fazer o uso de um pré-treino, identificar se realmente há essa necessidade. Por exemplo, um pré-treino pode ser uma banana, olha aí. Pode ser um pãozinho ali, uma bisnaguinha com um doce de leite. Então eu falo que muito mais do que usar um suplemento específico como pré-treino, é a gente entender essa necessidade, não é? Algumas pessoas gostam de fazer exercício físico pela manhã, assim que acorda. Sim. Então, realmente essa pessoa precisa de um pré-treino ou ela pode fazer um exercício aí em jejum? Nada impede que se faça, exceto se realmente ela tem essa necessidade, às vezes apresenta, né, uma hipotensão, realmente cai ali os níveis de açúcar e fica um pouco mais tonto. É muito importante a gente ter cuidado daquilo que a gente põe dentro, né, da gente aí em relação aos pré-treinos, porque algumas pessoas são sensíveis à cafeína, então vão apresentar mais dor de cabeça, mais taquicardia. Sim. Outras pessoas fazem consumos de pré-treino que tem muito carboidrato. E aí não sabe por que não emagrece. Então vai lá fazer, vamos dizer, hoje tem muita corrida, não é? E aqui em Campinas, então, Taquaral tá lotado nos fins de semana. Então a gente olha uma pessoa que vai fazer 45 minutos de uma corrida e tá lá tomando o intratreino, ou tomou o pré-treino e o intratreino. E a gente sabe que não há essa necessidade, porque a preparação da corrida amadora, ela vem ali um dia antes. O que você comeu antes te entrega totalmente uma hora de exercício físico sem precisar de uma suplementação pré, não é? A não ser que a pessoa realmente tenha essa necessidade física e, mais uma vez, saber o que vai colocar, porque cafeína em doses altas pode dar consequências, carboidrato em doses altas também. Nossa, então, gente. É tudo muito... E tem muita coisa se vendendo por aí. Demais, né? Demais. Muitas vezes o paciente ele fala assim, olha, eu posso usar um pré-treino porque eu quero treinar, mas eu tô cansado de manhã. Aí você faz a pergunta assim, como é que foi seu sono? Exato. Que horas que você foi dormir? Como é que foi a qualidade do seu sono? O que você comeu no jantar? Aí quando vai em casal eu pergunto assim, ele ronca? Ela ronca? Porque isso é um problema. Claro. Produção de testosterona, cortisol aumentado, sono ruim. Então não vai ser sacos de pré-treino que vão dar conta de levar essa pessoa até alta performance. Sabe um exemplo interessante, Rúbia? É a arginina. O excesso de arginina, que está muitas vezes dentro dos pré-treinos, uma quantidade até menor, ele pode levar a pessoa que tem um herpes a aflorar esse herpes. Olha isso. Então a gente não dá arginina para quem tem histórico de herpes ou herpes recorrente. Isso é muito importante. Super. E não é falado tanto por aí. Então quando o médico vai prescrever, ele tem que ter esse embasamento. A quantidade de cafeína, um café expresso, ele tem em torno de 80 a 90 miligramas de cafeína. A dosagem ideal por dia é em torno de 200 a 300 miligramas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com o excesso, né? Potencializar isso, levar uma paciente a ter um pouco de ansiedade, taquicardia, enxaqueca, evitar ao máximo. Gente, olha só, é tão simples, né, no nosso ponto de vista, mas tão complexo quando a gente conversa com os nossos doutores sobre essa suplementação, né? Às vezes a gente está exagerando, a gente está no excesso, a gente não percebe, e aí você tem um sintoma aqui, outro ali, e de repente pode ser por conta dessa junção que você está fazendo de algo que você nem sabe o que é, nem sabe para que é, mas está todo mundo tomando, eu vou tomar também, né? Agora, só para se ter uma ideia, doutores, uma pessoa que vai fazer aí
um exame, né, para ver as vitaminas. É um processo um pouco moroso? Como é que funciona? Eu vou até o consultório, daí o doutor vai prescrever todos os exames, e aí tem que fazer a métrica de tudo isso. Como é que funciona, doutor? Exatamente, né? O paciente marca a consulta, a gente faz uma boa anamnese, exame físico, as nossas consultas são de pelo menos 1h30, né? A gente gosta de pegar bem o histórico do paciente, criar essa conexão, examinar esse paciente, colocar a mão no paciente e ver ali a real necessidade. Fazer a prescrição, a solicitação desses exames laboratoriais, Sim. das principais vitaminas, né, B9, B12, vitamina D, ferro, estoque de ferro, e para alguns casos também vitaminas pontuais, como selênio e zinco para a questão do cabelo, que é muito importante. As mulheres reclamam muito de queda de cabelo, Sim. né, os homens menos, então a gente acaba pedindo também. E aí o paciente tem a consulta de retorno, onde a gente avalia todas essas métricas e faz a prescrição extremamente individualizada, né? E eu falo assim para o paciente, olha, eu não sou um médico que você vai sair daqui com uma receita enorme. Se você veio procurando isso, me perdoe, eu vou fazer algo extremamente pontual para você às vezes usar 2 vezes no dia, porque eu acho que a adesão é muito importante, né, e faz parte do processo para o paciente ter resultado e não se frustrar, e ter resultado, porque a gente está procurando entender que a qualidade de vida e a saúde dele está no primeiro lugar. E a parte estética vem como uma consequência disso tudo. Perfeito, doutora. Agora, com tanta informação e a inteligência artificial, existem pessoas que vão no seu consultório, doutora, já com o exame pronto, né? Porque eu olhei lá na internet, o ChatGPT falou que eu podia fazer todos esses exames, aí eu fiz esses exames, doutor, olha aqui, a minha vitamina B12 está baixa, ferro também não tem, acho que eu preciso suplementar a vitamina D. Me dá uma receita. Existe? Porque se você para analisar, nós hoje, com tanta informação, a gente acaba, né, se envolvendo com essas informações e querendo saber, e daí você vai precisar de um médico, só que você já vai no médico com a resposta, né? E a gente precisa se atentar que eles estudaram para isso e que a internet, ela pode dar um caminho, mas ela não dá a solução, gente. Tem que tomar cuidado, né, doutora? Sim, e é muito engraçado você falar isso, porque eu já recebi no consultório paciente que vem com uma cartinha, assim, ó, de 3 folhas, com todos os sintomas e tudo que ela poderia repor baseado nos sintomas. E foi a inteligência artificial que escreveu, né? Olha, essa paciente, inclusive, eu acho que foi ela mesmo lá, ó, dando um Google e pesquisando. E olha, eu tô sentindo esse cansaço aqui, eu pesquisei, eu acho que a B9, eu acho que a B12, eu acho que isso. E assim, chegou inclusive tomando muitos suplementos. Tá, e eu falo assim, às vezes a gente vê fotos, né, de pessoas na internet colocando, hora do suplemento. Eu falo assim, o que é isso, gente? É um sucrilho de suplemento, do tanto de suplemento que essa pessoa toma. Então, quando chega esses casos no consultório, como eu te falei que já chegou, eu primeiro sento, entendo, acolho, é importante acolher, porque se a gente de cara já fala assim, olha, o que é isso que você está fazendo? Às vezes o paciente vai até embora, não quer voltar, porque ele quer uma validação daquilo que está sendo tomado. Então eu tento realmente fazê-lo entender aquilo que realmente é necessário. E o Vantu falou comigo da mesma forma. Eu não gosto de muitos suplementos, até porque a gente sabe que a adesão, o tomar de manhã, à tarde, à noite, tem gente que é um suplemento para acordar, o outro para manter acordado, o outro para dormir, o outro para malhar, e no fim das contas a gente olha e fala assim, como está o seu sono? Como que está o controle do estresse, da ansiedade? Como está o exercício físico? E a base da longevidade não está. Então, o suplemento é o extra, né? Realmente o que importa, de fato, é como a gente está levando a nossa vida. O que a gente está fazendo para o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, né? Sem a nossa saúde, a gente não cuida de nada, a gente não trabalha, não cuida da família. Então, eu realmente encorajo o stop aí desses
muitos suplementos e sempre vou tentar entender o paciente, acolher e direcionar para aquilo que realmente é necessário. Exato. É importante a gente salientar que a gente se acostuma, né? O nosso cérebro, ele se acostuma por conta da repetição. Então, você imagina a repetição de suplementos, de vitaminas, todo dia. Chega uma hora que você não consegue ficar sem, né? Aí, vício? Não, você se acostumou com aquilo e vai ficar difícil tirar. Por quê? Porque você acha, o seu cérebro entendeu que você só funciona com aquilo lá. Eu só funciono se eu pegar um AP12 e colocar embaixo da língua, porque aquilo vai me dar qualidade de vida, eu vou ficar forte, eu vou conseguir levar meu dia, né? E aí a gente precisa, segurar a onda, buscar um atendimento médico, buscar entender como nós funcionamos. É importante a gente entender como o nosso corpo funciona, do que a gente precisa e sentir o nosso corpo também, né? Porque imagina, quem toma um remédio para dormir, para acordar, para treinar, para poder vencer o dia, a sua vida está se resumindo à suplementação, né, doutora? E hoje se tornou muito comum as pessoas queixarem porque no fim da tarde ali, elas estão cansadas. Mas é natural sentir cansaço. E eu falo assim, se vende tanto todos os dias que a gente precisa performar em nível máximo, que as pessoas não admitem que elas são seres humanos e que é normal no fim do dia a gente ter um cansaço. É verdade, a gente precisa desacelerar. Esse é o grande momento, sabe? Desacelerar. Precisamos entender que sentir cansaço está tudo bem, desacelerar está tudo bem, que somos seres humanos, a gente está performando o tempo todo, como disse a doutora, trabalhando, e aí a gente, para manter, né, essa rodinha que gira, a gente começa a ingerir suplementos de forma indiscriminada, vitaminas e tal, e aí quando a gente vê, a gente está parando e nem sabe por quê, porque de repente você não conseguiu manejar, e óbvio que não, porque nós não temos a ciência para isso, e sim os doutores que estão aqui presentes no estúdio explicando para a gente como funciona, né, e como que a gente tem que fazer para poder, se de repente achar necessário uma suplementação, fazer isso de forma adequada, com orientação médica. Bom, agora 8h47, nós temos algumas perguntas, vamos ver quem é que está com a gente, pode mandar a produção, coloca aí na tela, por gentileza, vamos ver quem está conosco, vamos lá. A Vanessa Ribeiro, do Parque Prado, algumas pessoas acreditam que suplementos naturais são sempre mais seguros, produtos vendidos como naturais também podem trazer risco quando usados em excesso. Ô, Vanessa, bom dia, obrigada pela sua participação, vamos lá, doutor. A Vanessa perguntando, né, se podem trazer riscos naturais, né, riscos? Sim, com certeza, Vanessa, muito boa a tua pergunta. Os produtos naturais são excelentes, né, como eu disse, tem cerca de 70 ali produtos naturais validados, mas o excesso deles também pode trazer risco para a sua saúde, né, não só os naturais, mas os industrializados também. Tem que ficar atento com isso, não é porque é natural, é a plantinha, é o chazinho, é o matinho, que ele é inofensivo. Pelo contrário, a gente tem que ter um pouco de cautela sobre isso, tá? Excelente, vamos lá. Mais uma pergunta na tela, por favor, produção. Vamos ver quem está conosco? Pode colocar na tela, estamos falando de suplementos, né? É excesso, né? Como é que a gente faz para poder alinhar tudo isso? A Juliana Carvalho do Cambuí, doutora, olha só, eu vejo muitas vitaminas sendo vendidas, especialmente para mulheres. Ai, sempre, né? Existe realmente uma necessidade diferente ou muitas vezes isso é só estratégia comercial? A indústria também tem aquela estratégia, aquele marketing, né, doutora? As mulheres, elas se cuidam mais que os homens. Sim. Então, quando a gente volta o produto, né, para o público feminino, a gente traz ali um pertencimento e principalmente, às vezes, é o suplemento da menopausa, o suplemento da gestação. A gente sabe que eles ali estão em doses para aquele momento, mas não é que é só para a mulher. Se um homem tomar, a não ser algo que esteja realmente relacionado, por exemplo, a sintomas da menopausa, fitoterápicos. A gente tem alguns, né, que usam, que para o homem não trariam benefícios. Sim. Mas, de forma geral, suplementos eles podem ser utilizados, né, tanto para mulheres quanto para homens. E aí o que vai mudar realmente é a quantidade. Muitos desses suplementos para os homens são feitos em doses maiores e para as mulheres menores.
Então, claro, é importante entender aquilo, né, que se vende, mas geralmente ele pode ser consumido por ambos os sexos. Mas nós mulheres, nós temos uma tendência em buscar mais, né, essa questão da vitamina, por exemplo, só que precisamos cuidar com o e-commerce, gente. Tem alguns, né, que sim, ok, aqui não generalizando, mas a gente precisa tomar cuidado, porque, como o doutor falou, tem matérias aí que foram publicadas, exibidas em TV, que às vezes a pessoa está comprando o gato por lebre. E aí a gente não sabe o que a gente está ingerindo. Às vezes você acha que vai fazer bem e você acaba fazendo mal para o seu organismo. E a mulher, não é? Nós trabalhamos com fases hormonais. Isso. Então é muito mais fácil vender para a mulher do que vender para o homem. Verdade. Então a gente tem o TPM, vai ter o suplemento da TPM. A gente tem ali do momento, a ovulação. Sim. Então vamos potencializar o que tem na mulher ali. Agora tá bem na hype o lipedema, né? Verdade. Essa alteração hormonal que faz a mulher ter o inchaço nas pernas e dores. Aí tem suplemento pro lipedema, o resveratrol, aquela substância que tem dentro do vinho. Aí já fizeram em cápsula. Aí tem uma forma de absorção melhor, outra mais rápida. Então a gente tem que avaliar isso. Você falou dessa alteração do e-commerce. Às vezes eu vejo o paciente tomando vitamina D. A vitamina D, ela não é tão baratinha, ela tem um custo, ok. E quando vem uma vitamina D muito barata e o exame não subiu, não é vitamina D, é a vitamina D2. A vitamina D é o D3, é o colicalciferol, que é a vitamina D ativa. Então, assim, tem diferença, é um pouquinho mais cara, é melhor. Então, assim, tem que ponderar também essa parte do custo, porque tudo vai onerar no bolso da pessoa no final das contas, né? É verdade, é isso mesmo, gente. Vamos lá, 8h52, mais uma pergunta na tela, por favor, produção, pode colocar pra gente. Vamos ver quem é que tá conosco. Estamos aqui falando das vitaminas. Quantas cápsulas você já tomou hoje, hein? A Beatriz Oliveira, do Parque São Quirino. Eu fiz cirurgia bariátrica e sei que a alimentação muda bastante depois. A suplementação nesses casos costuma precisar de acompanhamento por muitos anos? Vamos lá, doutor. Sim, com certeza, Beatriz. Muito boa a sua pergunta também. Parabéns pela participação. O paciente que fez cirurgia bariátrica, ele tem algumas alterações na absorção dessas vitaminas, né? Ali o fator intrínseco que puxa a vitamina B12, a vitamina A, D. Então ele vai precisar sim utilizar por muitos anos a suplementação. Agora sim, o paciente que realmente entendeu o processo, que vai estar fazendo uma boa alimentação, que vai estar fazendo acompanhamento, exercício de força, ele dosando essas vitaminas uma vez por ano, com acompanhamento, não tendo queixas e sintomas, pode-se pensar em até desmamar o paciente dessas vitaminas. Mas eu confesso para você que são raros os casos, porque a maioria acaba ainda demorando um pouco para entender o processo como um todo. A bariátrica, ela é o início, não é, de um tratamento que eu costumo falar que ele dura a vida inteira. Verdade. Então, algumas pessoas pensam na bariátrica como um fim, quando elas focam no peso. Mas a gente precisa entender que saiu ali uma parte do seu intestino muito importante para a absorção das vitaminas. Então, com o tempo, ocorre sim um reequilíbrio, né, desse corpo, mas de forma geral, dentro do consultório também, as minhas pacientes, elas suplementam sempre. Verdade, faz todo sentido, né, gente? Então, precisamos cuidar do nosso organismo e olha, faço um convite para você hoje, abre o seu armário, veja quanta coisa você tem aí, dá uma olhadinha para que serve cada coisa, né? E de repente, entre em contato aí com médicos para poder... leva tudo lá no médico e fala, doutor, eu tô tomando tudo isso aqui, socorro, né? Vamos fazer um exame, vamos ver se realmente eu preciso disso tudo, porque às vezes você não tem necessidade de tomar tudo isso e isso pode reverberar depois, né, em você e vai ter que procurar médico sim ou sim. Então, é melhor a gente prevenir do que remediar, como dizia minha vovó. Vamos lá, 8h54, gente, mais uma pergunta na tela, por favor. Pode colocar a produção, Carlos Eduardo do Jardim Aurélia. Pois é, Carlos, eu também já comprei, viu? Eu compro suplementos pela internet, às vezes encontro marcas que nunca vi em farmácias. Como o consumidor pode avaliar se aquele produto é realmente confiável? E aí, doutora? Bom, eu creio que tem no site da Anvisa, não é? Sim. Ele pode checar todas as marcas que são validadas. Muito bom. Para whey protein, por exemplo, e creatina, a gente tem alguns
alguns Critérios. relatórios, não é? E Uhum. critérios que mostram se aquele suplemento, por exemplo, ele é bom ou ele não é bom. Inclusive, a gente vê sair na mídia aí alguns produtos que eles são reprovados nos Sim. testes. Uhum. Então, pesquisa na internet sobre a lista de marcas, não é, Uhum. que são realmente aprovadas pela Anvisa. Você vai achar essa informação. Para a creatina, por exemplo, os selos, né? Selos Creapure, que é selo de pureza, é muito importante na hora de comprar, porque a gente vê diferenças tem creatinas que custam R$70 e tem Sim. creatinas que custam 300. Por que essa diferença de preço? Verdade. Então, eu falo assim, desconfia de tudo que é muito barato, mas também não é porque é caro que é bom. Uhum. Então, realmente busca essa lista, não é, de marcas, e na creatina, buscar aí uma creatina monoidratada com o selo Creapure, vai te dar aí uma boa indicação, e não comprar pelos e-commerces. Existem os selos de qualidade, por exemplo, o ômega 3 é o selo IFOS também, né? IFOS é um selo de qualidade. Uhum. Isso não é só uma questão comercial, tá? Ali tem realmente estudo mostrando maior biodisponibilidade, ou seja, maior absorção para o seu organismo de forma médio e longo prazo. Então, avaliar isso é bem importante. E também pesquisar com pessoas da sua confiança, que já estão utilizando, marcas mais consagradas, que estão no mercado há mais tempo, porque hoje vem uma enxurrada de marcas, né? É muita gente abrindo ali em fundo de quintal e às vezes com uma coisa bonitinha, e tem que tomar cuidado com isso. Exatamente, e se tem gente fazendo isso, é porque tem o consumo, é porque nós estamos consumindo de forma desenfreada. A gente precisa entender até que ponto isso é bom e quando começa já a virar um grande problema. E é por isso que nós trouxemos o tema do programa de hoje, né? Suplementos é uma necessidade ou é um exagero, doutora? É um exagero. Muito bem. Mas pode ser uma necessidade. Exatamente. Então, antes de saber se é uma necessidade, é muito importante buscar realmente um acompanhamento médico e nutricional. Nunca fazer isso de forma pelo TikTok, não é que eu tenho redes sociais, Sim. exatamente. O que fulaninho está tomando vai servir para mim? Não. Esquece o que fulaninho está tomando, marca uma consulta, entende realmente, individualmente, sobre a sua saúde, porque cada pessoa é individual e cada pessoa vai ter realmente uma avaliação, né, diferente aí para cada caso. Muito bem, e principalmente você, mulher que está na menopausa, cuidado, né, porque senão você só vai tomar suplementação. É isso mesmo, porque cada dia, cada momento, alguém fala alguma coisa, você vai lá e compra, você vai lá e compra. Quando você olha, você está tomando um copo, né, não de água, mas de cápsulas, né, de suplementação e que de repente nem precisa disso tudo, tá bom? Então a gente precisa se atentar. Quero agradecer a participação dos nossos doutores, né? Doutor Vantuilde, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente, né, um pouquinho da sua experiência, nos ensinar e nos orientar como que a gente deve se atentar, né? Porque está tão em alta, está tão na moda e às vezes a gente acaba se empolgando porque a gente só vê isso e aí você quer comprar. A gente não está aqui julgando, a gente só está orientando a melhor forma, né, dessa suplementação. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Rúbia, para mim é um grande prazer, para mim é um exercício de gratidão estar aqui, porque se eu me formei é porque a sociedade possibilitou isso, né, através da universidade, então a gente está aqui de bom grado, de coração, e estou à disposição sempre que vocês quiserem. Ah, é maravilhoso, muito obrigada, viu, pela sua participação e presença. Doutora, muito obrigada por compartilhar conosco, né, o seu conhecimento, orientar, e principalmente quando a gente fala de nós, né, mulheres, que às vezes a gente fica tão vulnerável nessa questão de suplementação, às vezes a gente está cansada e a gente acha que tomar uma vitamina ali, ir lá na farmácia comprar, sabe aquela vitamina super completa, que você toma uma, você já tá mega master? Então, a gente acha que tá tudo bem se a gente fizer isso, mas é importante a gente ter a orientação de profissionais, e principalmente quando a gente fala da mulher. Então, obrigada pela sensibilidade, né, de trazer o lado feminino para esse assunto, que é muito importante mesmo, porque a mulher, ela tem as fases da vida e a gente vai precisar suplementar, mas sempre com a indicação, né? Obrigada, doutora. Obrigada a vocês pelo convite, foi um bate-papo excelente.
E lá nas nossas redes, né, quem tem mais interesse em consumir esse tipo de conteúdo, não é, com realmente bastante ciência e consciência, nos segue lá. Sim. Que a gente está sempre conversando. Qual que é a rede de vocês? Meu é Laís Paiva. E o doutor? @dr.vantuilde com W. É para ter dificuldade de achar. Sim. É Vantuilde com W. Eu aprendi rapidinho, Vantuilde com W. E o meu é Laís com H. Laís então... com H. Olha só, gente, Tá vocês difícil. viram, né? Hoje, assim, bem incrementado o nosso programa, bem suplementado o programa de hoje. Sim. Queridos, muito obrigada pela participação Prazer, de vocês. Rúbia. Gratidão, tá? Gente, Prazer é agradece. todo nosso. E você aí de casa, obrigado pela sua participação, pela a sua contribuição, porque você também contribui conosco aqui. O Estúdio Câmara vai ficando por aqui hoje. A gente percebeu que suplementos e vitaminas podem ser importantes, aliados da nossa saúde, sim, mas quando existem, indicação adequada e acompanhamento profissional, né? E também entendemos que o excesso e o uso sem orientação pode sim trazer riscos e até causar danos ao nosso organismo. Informação de qualidade e avaliação individual continuam, gente, sendo sempre os melhores caminhos para decisões seguras, tá bom? Amanhã tem mais Estúdio Câmara. Amanhã nós vamos conversar sobre a alegria de ficar de fora. De fora do quê? Desse mundo conectado. Tá todo mundo conectado o tempo todo e será que ainda a gente sabe desacelerar? Amanhã é feriado aqui em Campinas. Já pensou como é que você vai desacelerar ou nem lembrava que é feriado amanhã? Pois é, você já recusou um convite para descansar, mas ficou acompanhando pelas redes sociais tudo o que estava acontecendo? Você não descansou, foi nada. O que você sentiu quando estava perdendo alguma coisa importante enquanto via a vida dos outros pela rede? Sabe, esses comportamentos têm nome. O FOMO é o medo de ficar de fora. Já o JOMO representa a satisfação de fazer escolhas mais conscientes e respeitar o próprio ritmo. Mas aí, como que a gente faz para encontrar equilíbrio entre ficar de fora e ter o equilíbrio de participar também dessa questão social, né? Vamos conversar amanhã sobre FOMO e sobre JOMO. Então não perca o Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã aqui na TV Câmara Campinas. A gente vai entregando, o pessoal continua com a programação impecável para você. Ao meio-dia, Câmara Notícia trazendo informações do Legislativo e também da nossa metrópole. Programação da TV Câmara Campinas sempre com muita qualidade, com muito jornalismo para você, especialmente da nossa equipe, do Grupo Mais, com dedicação. Olha, não esqueça, em meio-dia, Câmara Notícia. Grande abraço, a gente volta amanhã, a partir das 8 da manhã. Beijo, se cuide. Tchau, tchau.